Ela riu enquanto rodava sua bicicleta em volta de mim. E cuspiu bem no meu rosto. Meu peito queimou, minha visão embaçou. E, sem pensar, balancei meu estojo de trompete. O impacto ecoou na rua, e de repente, silêncio. Ela estava no chão, chorando, com o braço dobrado de um jeito errado. Eu nunca tinha batido em ninguém antes. Mas, naquele dia, o karma me usou como sua arma. Se você já foi zombado, subestimado ou empurrado além do seu limite, deixa o like e se inscreve. Porque a história de hoje é sobre o dia em que finalmente me defendi, e o karma entrou na briga comigo. Eu ainda lembro daquela tarde como se fosse ontem. O sol parecia mais cruel do que nunca, queimando nossas nucas enquanto eu e meu irmão voltávamos da escola a pé. A cada passo, o estojo do meu trompete balançava no meu ombro, pesado como se quisesse me derrubar. Eu sempre o carregava com cuidado, mas naquele dia ele parecia carregar o peso de todas as provocações que já havia suportado. Nós não tínhamos bicicletas. E, para meus primos, isso era motivo suficiente para nos ridicularizar. Eles pedalavam em círculos ao nosso redor, rindo como hienas famintas, como se fossem predadores caçando uma presa indefesa. Olha os pobres, andando a pé! Gritou um deles, com um sorriso que mais parecia uma faca atravessando minha pele. Será que não tem dinheiro nem para uma bicicleta velha? Zombou o outro, pedalando tão devagar que quase encostava em mim, como se quisesse me atropelar só para rir depois. Meu irmão, que andava ao meu lado, me lançou aquele olhar cansado, meio conformado. Era como se dissesse: não adianta reagir. Eles sempre vão encontrar um jeito de rir da gente. Mas eu sentia o estômago revirar, a raiva crescendo como um nó na garganta. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas cada palavra ainda doía como se fosse uma ferida aberta. Eu tentei ignorar. Respirei fundo, apertei o passo, fingi que não ouvia. Só queria chegar em casa e deixar aquilo para trás. Mas eles não paravam. Sara, minha prima, sempre tinha que ser pior do que todos os outros. Ela tinha aquele olhar de superioridade, como se fosse intocável. De repente, passou tão perto de mim com a bicicleta que precisei pular pro lado para não ser atropelado. Ela me encarou, riu e cuspiu no chão, bem perto do meu tênis. Ops, errei. Disse com um sorriso venenoso, que me deu vontade de desaparecer da face da terra. Meu rosto pegou fogo de vergonha. Eu queria sumir dali, afundar no asfalto quente. Meu irmão murmurou, quase implorando: deixa pra lá. Só anda. Mas antes que eu pudesse me recompor, antes que eu conseguisse me convencer a ignorar, Sara voltou. Dessa vez, não se contentou em cuspir no chão. Ela olhou fundo nos meus olhos, como quem sabia exatamente onde atacar, e cuspiu. Direto no meu rosto. O impacto não foi físico, mas a sensação foi como um tapa ardido. Senti a saliva quente escorrer pela minha bochecha, descendo devagar, queimando mais que o sol. Minha visão ficou turva, não só pela raiva, mas pelas lágrimas que ameaçavam cair. Meu peito apertou, minha respiração ficou curta. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Uma represa, um limite que eu não sabia que existia. A raiva me dominou de um jeito que nunca tinha sentido antes. Minhas mãos tremiam. O estojo do trompete parecia colado nelas, pesado, mas ao mesmo tempo pronto para ser usado. Antes mesmo que meu cérebro tivesse tempo de pensar nas consequências, meu corpo reagiu sozinho. Eu balancei. O estojo cortou o ar em um arco rápido, pesado e impiedoso. O som do impacto foi seco, um estalo que ecoou pela rua inteira. Num piscar de olhos, Sara foi arremessada para o lado. A bicicleta deslizou e tombou no asfalto, o guidão raspando e fazendo um ruído metálico. Ela caiu dura no chão, os braços se agitando em desespero antes de se chocar contra o concreto. O silêncio tomou conta da rua. Era como se até os pássaros tivessem parado de cantar. Então veio o som. Primeiro, o estrondo metálico da bicicleta batendo no chão. Depois, o grito dela. Um grito agudo, estridente, cheio de dor. Sara se contorcia no chão, lágrimas escorrendo, o rosto contraído. E então eu vi. O braço dela estava dobrado em um ângulo impossível. Tortuoso. Errado. Meu coração gelou. Minha boca secou. O estojo ainda estava firme na minha mão,
mas agora pesava como chumbo. Eu congelei. Meu irmão também. Até meus outros primos, que sempre estavam prontos para rir, ficaram imóveis, com os olhos arregalados. Eu nunca tinha batido em ninguém. Nunca. Nem em brigas de escola, nem em momentos de raiva. E agora estava ali, parado, olhando para minha prima chorando no chão, com o braço quebrado. E fui eu que causei aquilo. O tempo pareceu parar. Eu não sabia se corria, se chorava, se pedia desculpas. Meu corpo estava travado, como se tivesse sido congelado pelo choque do que acabará de acontecer. E naquele instante, entre a culpa esmagadora e o silêncio pesado, só uma coisa martelava na minha mente. Eu nunca quis isso. Mas ela passou do limite minutos depois. Os gritos de Sara já tinham atraído todo mundo. Primeiro vieram os vizinhos, curiosos, depois meus pais, meus tios. E em pouco tempo, a rua estava tomada por adultos falando ao mesmo tempo, apontando dedos, tentando entender o que tinha acontecido. O choro dela era tão alto que parecia atravessar meu peito. Eu estava parado, ainda segurando o estojo de trompete, como se fosse uma prova do crime. Minha respiração estava presa, o coração disparado. O que aconteceu aqui? Gritou minha tia, correndo até Sara e se ajoelhando ao lado dela. Ao ver o braço dobrado de forma estranha, soltou um grito de horror. Meu Deus, o braço dela! Quem fez isso? Todos os olhares se voltaram para mim. Eu queria sumir. Meu rosto pegava fogo, minhas mãos tremiam. Eu tentei abrir a boca, mas nada saía. Meu irmão, hesitante, murmurou. Ela cuspiu nele. Mas ninguém parecia escutar. O barulho de vozes aumentava, cada um dando sua opinião. De repente, meu tio, o próprio pai de Sara, respirou fundo e falou mais alto que todos. Chega! Eu já vi o suficiente. O silêncio se espalhou pela roda. Até Sara parou de chorar por um instante, encarando o pai com os olhos cheios de lágrimas. Ele balançou a cabeça, decepcionado. Sara, você provoca ele desde sempre. Sempre. Vive zombando, humilhando, achando que nunca vai ter consequência. Hoje teve. E foi você quem procurou. As palavras dele bateram mais forte que qualquer grito. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Achei que ele fosse me esfolar vivo, me chamar de monstro. Mas não. Ele olhava para a filha como se, pela primeira vez, enxergasse de verdade o que ela fazia comigo. Minha tia, que sempre defendia Sara com unhas e dentes, parecia querer reagir, mas em vez disso, suspirou fundo, passou a mão no rosto e murmurou, derrotada. Ela já passou dos limites. Tava pedindo por isso. Eu fiquei parado, atônito. Por fora, parecia que eu tinha vencido, que, finalmente, alguém via o que eu sofria. Mas por dentro, meu estômago estava em nó. Eu deveria me sentir aliviado. Afinal, era a primeira vez que os adultos não ficavam contra mim. A primeira vez que Sara não conseguia se fazer de vítima e virar a história. Mas a culpa me consumia. O grito dela, o som do impacto, a visão do braço torto. Tudo repetia na minha mente como um pesadelo. Naquela noite, deitado na cama, eu quase não consegui dormir. O silêncio do quarto era pesado, e na minha cabeça só havia um filme que rodava em loop. O cuspe no meu rosto, a explosão de raiva, o braço quebrado. E um pensamento martelava sem parar. Eu nunca quis machucá-la daquele jeito. Mas será que, no fundo, parte de mim achou justo? Nos dias seguintes, a rotina parecia a mesma. Escola, caminhada de volta para casa, o sol queimando as costas, o trompete balançando no ombro. Mas, ao mesmo tempo, tudo estava diferente. Sara voltou a aparecer na rua, mas não era mais a mesma. O braço dela estava engessado, envolto em uma tala branca enorme que ia do ombro até quase o punho. O gesso parecia um troféu daquilo que tinha acontecido, um lembrete visível de que, pela primeira vez, eu não era vítima. Ela não zombava. Não fazia piadas. Não ria do meu estojo, nem das minhas roupas simples, nem do fato de eu andar a pé. Era como se a boca dela, sempre pronta para disparar veneno, tivesse sido calada à força. De vez em quando, eu a pegava me encarando de longe. O olhar dela não era de medo puro, mas de raiva contida, como se me odiasse por ter mostrado que eu também podia reagir. Só que, quando meus olhos se encontravam com os dela,
Quando ela lembrava do trompete pesado no meu ombro, ela desviava rápido, quase como se tivesse levado outro golpe. Aquilo era novo para mim. Eu nunca tinha tido poder naquela relação. Sempre fui o alvo fácil, o primo que andava a pé, que carregava um instrumento ridículo demais para ser respeitado, que tinha que aguentar risadas e cusparadas sem revidar. Mas agora, o silêncio dela era ensurdecedor. E, ironicamente, foi a vingança mais doce que já experimentei. Não precisei levantar a voz, não precisei planejar nada, não precisei inventar uma vingança elaborada. Bastou aquele momento de explosão, aquele reflexo descontrolado, para colocar fim a anos de humilhação. Nos corredores da escola, até os outros primos pareciam mais contidos. Nenhum deles ousou rir quando passei. O barulho das bicicletas circulando em volta de mim cessou como mágica. Era como se todos tivessem entendido, de repente, que o primo quieto também tinha limite. E o mais estranho de tudo é que eu não precisei me gabar. Não precisei dizer nada. O braço engessado de Sara falava por si. Era um lembrete constante, um aviso silencioso: não mexa comigo. Pela primeira vez, eu andei pela rua de cabeça erguida. E foi nesse silêncio, nesse espaço vazio onde antes havia zombaria, que eu descobri uma verdade inesperada. Às vezes, a vingança mais poderosa não vem de palavras afiadas, mas do simples fato de que o outro finalmente aprendeu a te respeitar. Não foi só sobre o braço quebrado. Foi sobre equilíbrio. Durante anos, eu tinha sido o saco de pancadas invisível da família. O primo que ninguém levava a sério, o menino com roupa simples demais, com um trompete pesado demais, que caminhava a pé enquanto os outros pedalavam ao redor como se estivessem em um espetáculo cruel. Eu aguentei cada risada, cada cuspe, cada olhar de superioridade. Até aquele dia. E foi ali que tudo mudou. O braço engessado de Sara não era apenas consequência de um acidente, era símbolo. Símbolo de que até quem parece mais fraco tem limite, de que até o alvo mais paciente um dia explode. O mais impressionante foi que eu não precisei planejar nada. Não houve estratégia, vingança arquitetada, não houve cálculo. Foi puro instinto. Foi o próprio karma agindo, e eu apenas fui o instrumento. Quando eu olhava para Sara, com aquele gesso cobrindo metade do corpo, eu percebia algo além da dor física dela. Era orgulho ferido. Era o reconhecimento amargo de que a hierarquia que ela tinha criado, onde eu sempre estava embaixo, tinha ruído em segundos. E, de repente, eu vi que não era apenas ela que havia aprendido a lição. Eu também. Aprendi que não precisava mais me encolher. Não precisava andar cabisbaixo, tentando me esconder dos olhares. Aquele episódio me deu algo que anos de silêncio nunca me deram: respeito. O silêncio dos meus primos falava mais alto do que qualquer piada. O olhar desviado de Sara era mais forte do que qualquer ofensa. E eu percebi que, às vezes, a vida é simples. Você aguenta, 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 até que, um dia, algo se quebra. Não apenas um osso, mas a ordem inteira das coisas. Naquele momento, eu entendi. Não foi vingança no sentido comum da palavra. Foi justiça. Foi equilíbrio. Foi o universo dizendo chega. E, no fundo, eu sorri. Porque, pela primeira vez, eu não era vítima. Eu era a lição. Nunca quis machucá-la. Até hoje, ainda sinto um aperto no peito quando lembro do choro dela. Mas aprendi algo valioso. Até os mais quietos, aqueles que todo mundo subestima, têm um ponto de ruptura. E quando esse limite é ultrapassado, o karma sempre encontra um jeito de agir. E você? Já viveu ou presenciou um momento em que o karma apareceu de forma rápida e implacável? Conta nos comentários. Vou adorar ler a sua história. E se essa vingança também te deu aquele frio na barriga, deixa o like, se inscreve no canal e fica por aqui. Porque ainda vem muitas outras histórias de justiça e vingança.